hora da hora. Hora certa. Boa noite em Goiânia, 10 horas e 5 minutos. Está no ar o Jornal Alfa Notícias. O jornal que leva até você as principais informações do Brasil e do mundo. Hoje, com Zacarias Lopes e Ludmila Reis. Boa noite. Começa a 65ª Exposição Agropecuária de Goiás. O presidente Lula é multado em R$10 mil. Os ministros da União Europeia querem punir países do bloco que não controlarem suas dívidas. Jogadores dos Santos são punidos por não cumprir horários. Destaques locais. Atrações para gastos musicais variados fazem a alegria do público da 65ª Exposição Agropecuária de Goiás. Hoje tem sertanejo com a dupla Bruno e Marrone e axé com a banda Cheiro de Amor. Amanhã as bandas Nashville e Pedra Letícia agitam as estruturas da Pecuária 2010. A música baiana também será representada por Alexandre Peixe, que se apresenta no domingo, dia 23, paralelamente ao show de João Bosco e Vinícius. O agito do fim de semana fica por conta dos goianos, que além de tocar os sucessos mais conhecidos como Dormir na Praça, Choram as Rosas e Que Pescar Que Nada, ainda apresentam as canções do último trabalho, o CD e DVD De Volta aos Bares. O show é no palco principal do Parque de Exposição Pedro Ludovico Teixeira, a partir das 22 horas. Teleconsulta chega a 2,5 milhões de atendimentos agendados. O serviço tornou-se referência nacional em qualidade no atendimento à saúde, ao facilitar o acesso do usuário às consultas médicas, além de assegurar o agendamento de acordo com o perfil do usuário, viabilizar o melhor aproveitamento das vagas disponíveis e garantir um controle rigoroso da produção das unidades de saúde e do trabalho médico. Esse reconhecimento foi externado de várias formas. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, tornou-se o maior garoto propaganda do Teleconsulta, desde a visita que fez a Goiânia para conhecê-lo em 2008. Já recomendou o serviço para várias prefeituras, como a de Natal, no Rio Grande do Norte, que mandou representantes da capital goiana para verificar seu funcionamento. O Corpo de Bombeiros iniciou na manhã de ontem a Operação Cerrado Vivo. O objetivo é combater e prevenir focos de incêndio em vegetação. O trabalho foi antecipado devido ao aumento do número de queimadas registradas em Goiás nos últimos 12 meses. Estavam presentes na abertura da campanha a Tropa Especial dos Bombeiros, acionada para combater incêndios em áreas de preservação. Também estavam lá as autoridades civis e militares, como o inspetor Nilton Moraes, assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal. A campanha tem o objetivo de preservar a natureza, além de evitar acidentes no trânsito e danos às pessoas e ao Estado ou à União. Após 11 horas de julgamento, Gedielson Rodrigues e Ocimar Soares Eduardo, acusados de serem os autores do crime de homicídio e tentativa de homicídio contra as vítimas Igor Bruno Borges Esteves e Marcondes José da Silva, foram condenados ontem pelo primeiro tribunal do júri de Goiânia. Gedielson foi condenado a 20 anos e 8 meses por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A pena de Ocimar foi definida em 17 anos. O crime ocorreu em janeiro deste ano, na boate Santa Fé Hall, no setor Bueno, em Goiânia. Destaques nacionais. Um carro invadiu o jardim do prédio em Ipanema, zona sul do Rio, no final da manhã desta sexta-feira. Após perder o freio, o veículo entrou no jardim de um prédio em Ipanema. Segundo o motorista, Cristiano Ferraz, de 19 anos, 3 pessoas estavam no carro, mas ninguém ficou ferido. Cristiano disse que tentou desviar da árvore, mas acabou batendo na grade. Bombeiros do quartel de Copacabana foram ao local para retirar o veículo.
Os trabalhos para conter os efeitos das ressacas em uma praia de Florianópolis tiveram início nesta sexta-feira. Cerca de 200 homens do Exército começaram a erguer barreiras com sacos de areia para tentar conter o avanço do mar, que ameaça dezenas de casas. Esta medida é provisória. A Prefeitura de Florianópolis e técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, estudam novas medidas mais adequadas para resolver o problema. O Tribunal Superior Eleitoral multou hoje o presidente Lula em R$10 mil. Além disso, a pré-candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, e outras 6 pessoas foram punidas por suposta campanha antecipada. Esta é a 4ª multa recebida pelo presidente, que somadas chegam a R$30 mil. A irregularidade teria ocorrido no dia 10 de abril, durante o encontro da Defesa do Trabalho Decente, patrocinado por entidades sindicais e realizado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Somadas todas as multas aplicadas nesta sexta-feira, totalizam R$ 53.500. A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira, cerca de 70 papelotes de crack e quase R$1.000 em dinheiro escondidos dentro da fralda de um bebê de 4 meses, na Bahia. A apreensão ocorreu em uma casa onde funcionava um ponto de vendas e de consumo de drogas. De acordo com a Polícia Federal, no local, além do bebê, outras 4 crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. A operação da Polícia Federal, realizada em parceria com a Polícia Militar, desativou 7 pontos de vendas de drogas. Ao todo, 4 pessoas foram presas por tráfico de entorpecentes. Os ministros do governo da União Europeia querem punir países do bloco que não controlarem suas dívidas. Reunidos em Bruxelas, eles discutiram formas de combater a atual crise financeira pelos déficits orçamentários. Eles concordam com a posição da Alemanha de que os orçamentos têm que ser equilibrados. Os países que não seguirem a orientação podem não receber verbas da União Europeia ou terem suspenso o direito do voto nas decisões. Segundo o Conselho Europeu, os ministros também concordaram em procurar formas de diminuir as diferenças de competitividade entre os países membros. Eles discutiram o estabelecimento de um mecanismo eficaz no gerenciamento de crises econômicas. Dilma Rousseff, a pré-candidata do PT à presidência do Brasil, se apresentou nesta sexta-feira em Nova York como a responsável pela continuação da estabilidade no país. Ela assegurou que o Brasil está preparado para ser dirigido por uma mulher. A ex-ministra e chefe do gabinete de Lula insistiu sobre a preservação do legado de Lula, que, segundo ela, tem como principal conquista tirar 14 milhões de brasileiros da pobreza. Dilma disse ainda que o país continuará crescendo, com inclusão e mobilidade social ascendente. De acordo com ela, a mulher é algo importante para o Brasil, depois de assinalar que uma das virtudes do sexo feminino é saber cuidar. Após a Coreia do Norte ser acusada de bombardear o navio sul-coreano de 1.200 toneladas, Cheonan, surgem os rumores de uma guerra entre os países. O afundamento aconteceu no dia 26 de março, numa região disputada entre eles do Mar Amarelo. O naufrágio provocou a morte de 46 marinheiros sul-coreanos. A Coreia do Norte declarou não ser autora dos disparos de torpedos contra a embarcação. No entanto, já foi acusada formalmente pelo ocorrido. O país acusado diz que responderá cruelmente a qualquer tipo de retaliação feita a eles. Na última segunda-feira, as autoridades do Afeganistão resgataram vários corpos do desastre aéreo ocorrido naquele país. Foi descartada a hipótese de haver sobreviventes, já que a soma dos corpos encontrados é de 43, número de tripulantes da aeronave da empresa aérea. Os destroços só foram encontrados depois de 3 dias de busca nas montanhas Gorben, na província de Parwan, ao norte de Cabul. O último acidente no Afeganistão foi no ano de 2005, com um Boeing 737 da empresa Can Air, em meio a uma tempestade de gelo perto de Cabil, matando 104 pessoas.
Alfa Notícias e as principais notícias do esporte. Neymar, Ganso, André e Madison foram afastados do jogo de sábado com o Atlético Goiano por desobedecerem ordens do técnico santista Dorival Júnior. Ele havia determinado que os jogadores deveriam se apresentar à concentração às 23 horas dessa quinta-feira, mas os 4 só retornariam às 3 horas, após saírem para comemorar o aniversário de Madison, que completa 24 anos nesta sexta-feira. Durante a entrevista coletiva no início da tarde, Dorival Júnior estava visivelmente chateado. Finalista da Copa do Brasil, o Santos soma apenas 2 pontos em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, após empates com Botafogo e com Ceará. O Goiás se prepara para, enfim, pontuar no Brasileirão e escapar da lanterna da competição. Pela terceira rodada, no sábado, às 16 horas, o time esmeraldino enfrenta o Botafogo no Engenhão. O plano é de voltar do Rio de Janeiro, ao menos com um empate, mas nas 3 rodadas seguintes, o Verdão jogará em Goiânia contra o Ceará, Atlético Goiano e São Paulo, o que aumenta as chances de recuperação. Desde 2003, quando o Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, a campanha de 2010 é uma das piores do Goiás nas 2 rodadas iniciais. Os piores resultados do time ocorreram em 2007, quando perdeu para o São Paulo por 2-0, fora, e para o Flamengo 3-1 em casa. A escuderia Williams disse hoje que uma tampa de bueiro solta foi a causa do acidente de Rubens Barrichello no GP de Mônaco, no último domingo pela temporada 2010 da Fórmula 1. A equipe inglesa, que viu seus 2 carros baterem na corrida, comunicou que a investigação sobre o acidente comprovou que um bueiro na curva 2 foi responsável pelo abandono do brasileiro. Quando o carro de Rubens passou pelo bueiro, a tampa pulou e acertou a roda traseira esquerda. O carro do piloto brasileiro rodou e acertou o guardrail, parando na contramão, de frente para os carros que vinham atrás. Para sair rapidamente da situação, Rubinho atirou seu volante na pista e correu para se proteger. Normalmente, o piloto deve recolocar o volante no carro, mas o brasileiro alegou que precisava sair rapidamente daquela situação. Dessa forma, acabou poupando-se de uma multa ou outro tipo de punição. México abre Copa do Mundo com uniforme negro, diante da África do Sul. A Federação Mexicana de Futebol foi avisada hoje pela FIFA que vai ser preciso trocar os uniformes. Conhecida mundialmente pela camisa verde, a seleção do México irá romper com a tradição e fará sua estreia no Mundial da África do Sul usando o uniforme negro. Isso porque a adversária e anfitriã do torneio também usa a cor verde em sua camisa. A equipe do México já usou a camisa negra em outras ocasiões e a aceitação por parte da torcida foi grande. A equipe é patrocinada pela Adidas, que pagou 80 milhões à equipe. Além de ter todos os jogadores usando camisa, shorts e meias negras, o goleiro mexicano provavelmente terá que vestir uma camisa branca, uma vez que seu uniforme também é verde e pode confundir o adversário. África do Sul e México fazem a partida da abertura da Copa do Mundo no dia 11 de junho, às 11 horas. Estamos encerrando mais uma edição do Jornal Alfa Notícias. Produção, Fernando Brandão e edição de Camila Gonçalves. Chefe de redação, Tiago Rojas. Redação, Robson Rocha, Valdete Pereira, Geisiane Teixeira, Zacarias Lopes, Ludmila Reis, Pamela Cardoso, Nayara Reis, Willa Borges e Denise Freitas. A operação de áudio é de Daniel Max. O programa foi apresentado por mim, Zacarias Lopes, e por Ludmila Reis, sob a apresentação e orientação do professor Antônio Silva. O Alfa Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite. Você ouviu, pela Rádio Alfa, o Jornal Alfa Notícias.
Mais uma produção dos estudantes de jornalismo das faculdades Alfa.